olha só, gente, só para complementar aí, né? Todo mundo entendeu bem a posição do contador, a posição do tributarista, o porquê da gente da área da administração saber esses princípios, né? Entender um pouquinho. E o empresário, principalmente, né? Cuidar do que é dele. Quando eu brinco aí nesse ditado antigo aí, que o olho do dono é que engorda o porco, se você tem um empreendimento, se você tem uma empresa, você tem que cuidar. Pagar bons profissionais é muito importante, mas você tem que saber o que está acontecendo. Não é aquela pessoa que não consegue deixar os funcionários trabalharem, deixar ali os terceirizados trabalharem. Não, não é isso, eu não quero abraçar tudo, mas eu preciso saber o que acontece na minha empresa, eu preciso acompanhar o que está acontecendo, eu preciso buscar informação. É igual aqueles relatórios contábeis, né? O que eu passei para vocês? Eu não preciso parar e montar o relatório, o contador vai fazer isso. Mas quando a DRE, o balanço patrimonial, chegar na minha mão, eu preciso entender o porquê daquele balanço patrimonial, o porquê daquele resultado na DRE. Tributo é a mesma coisa. Quando chegar a guia lá dos tributos a pagar, nossa, está muito alto, meu faturamento também está muito alto, aí eu entendo que está mais ou menos igual. Não, mas espera aí, tem alguma coisa errada, meu faturamento está lá no alto, vou pagar só isso de tributo? Eu vou questionar. E o meu contador, o meu tributarista, né, um dos dois, ou ambos, não sei como que vai ser, né, a condição minha da empresa, vai me explicar o que está acontecendo, mas eu vou perceber. Não vai ser aquele olhar tão leigo. Não é que eu vá fazer o trabalho deles. Não, porque a carga de tarefas de um administrador, de um empresário, é muito grande. Se eu pago um contador, é para fazer a contabilidade. Se eu pago um tributarista, para ele buscar estratégias dentro da lei para mim. Mas eu preciso entender o que está acontecendo. Então, essa no resumo, o objetivo da gente, da área da administração, saber um pouquinho aí de tributação, de parte fiscal, para eu saber o que acontece na minha empresa. Então, em resumo, eu trago aí os princípios tributários que eu, como administradora, ou como empresária, dona do meu próprio negócio, preciso entender um pouquinho. Né? É um resumão de tudo que eu já falei aí hoje. Princípio da legalidade, então eu sei que eu só pago um tributo se ele tiver uma lei que me obriga a pagar. Eu não vou pagar um tributo porque eu quero, simplesmente porque falaram que eu tenho que pagar. Qual a lei que me obriga a pagar esse tributo? Eu tenho o direito de saber. Então, o princípio da legalidade está lá na Constituição Federal, no artigo 150, no parágrafo 1º, fala lá que tem por finalidade o princípio da legalidade em comparação ao tributo, garantir os direitos e os deveres individuais e coletivos. Uma vez que nos estados democráticos, né, que a gente, no Brasil, nós vivemos uma democracia. Apesar de tanto problema que a gente tem, graças a Deus, a gente vive numa democracia. Então, nos estados democráticos, não só os indivíduos são subordinados à lei, mas o Estado também é subordinado à lei. O Estado, para ele me cobrar um tributo, ele tem que seguir os parâmetros da lei. Então, eu tenho esse direito. A própria administração pública, ela tem que seguir a lei. Não é só inventar um tributo e me cobrar, não. A legalidade, como princípio fundamental do Estado de Direito, não se restringe a vedar ou proibir a tributação sem lei, mas, fundamentalmente, o princípio da legalidade garante a todo cidadão segurança jurídica, social e econômica. Então, tem a lei para isso. O princípio da anterioridade da lei, né, proíbe que seja me cobrado um tributo antes que tenha acontecido a lei. Não adianta, né?
proíbe a exigência de tributo ou seu aumento antes que seja acrescentada a lei. Para que isso? Porque não pode causar uma surpresa, né? O ICMS até ontem era 18%, a partir de agora vai ser 30%. Não, aí tem que fazer uma emenda na lei, ser votada, ser sancionada e ser, nesse período aí, avisar para todo mundo que vai mudar. Né? Foi a Aline que me perguntou sobre essa mudança, né, de como que faz para colocar os percentuais. Para haver uma mudança, é o mesmo processo como se fosse um imposto novo. Tem todo esse procedimento e tem que ser avisado antes, para não pegar a gente de surpresa. Eu pago hoje de 18% de ICMS. Amanhã vai me falar, a partir de hoje é 30%? Não pode ser assim. Tem todo aquele processo legal. O princípio da irretroatividade é o princípio geral do direito, né? Visa impedir que determinada lei produza efeitos sobre fatos ocorridos antes da sua vigência. A lei não me cobra nada antes dela ser criada. Ela me cobra a partir do momento que ela é criada. O princípio da isonomia, da igualdade, todos são iguais perante a lei, do presidente ao indigente. Então, todos têm que ser tratados igualmente. E isso faz parte lá do artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que mais garante, né, a nossa individualidade, a nossa humanidade. Então, faz parte lá dos 5 direitos fundamentais do ser humano, está garantido na nossa Constituição Federal. O outro é o princípio da uniformidade da tributação, é aquele caso. Se a União criou um tributo nacional para todos os estados, e o governo de Minas criou um tributo para todos os municípios, com exceção de algumas concessões para ajudar alguma região que necessita de desenvolvimento social e econômico, mas tudo dentro da lei, e bem explicadinho. O princípio da capacidade contributiva, né, que a gente paga de acordo com a nossa capacidade de contribuir. Mais ricos pagam mais, menos ricos pagam menos. O princípio da proibição de confisco. Esse princípio ele visa proteger o contribuinte sobre a possibilidade de um ente tributário vir a tomar o seu patrimônio ou a sua renda. A análise de cada caso é que vai permitir dizer se há ou não confisco, uma vez que tributos com características diferentes comportam parâmetros diferentes. Ou seja, o tributo ele não pode ser mais caro do que meu bem ou do que minha renda, senão eles estão tomando a minha renda ou meu bem, e não é isso que a parte tributária nos diz. Então, a gente fecha esse encontro de hoje falando aí, ó, né? O princípio da transparência tributária. A lei, ela determina medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadoria e serviços. Todos nós somos contribuintes e temos o direito de saber qual o montante dos tributos que está sendo contido no valor das mercadorias e serviços adquiridos. É um direito regulamentado pela Lei 12.741 de 2012. A legislação em questão complementa o Código de Defesa do Consumidor ao disponibilizar informações sobre o valor dos tributos incidentes em relação a cada mercadoria ou serviço e cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda, referente ao valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais. Então, desde 2012, que a lei obriga a todas as notas fiscais, cupons fiscais,
mostrarem claramente qual que é o valor que a gente está pagando de tributo, para a gente saber qual é o dinheiro que a gente está pagando pela mercadoria ou pelo serviço e qual que está indo diretamente para tributação. Dúvidas, turma? Não. Certo era ter um cupom fiscal, né? De venda ao consumidor. Mas não tem. Tá? Existem algumas diferenças, porque, assim, artesanato, por exemplo, o MEI, eu como MEI, minhas negociações eu posso emitir nota fiscal, mas nem sempre é obrigatório emitir nota fiscal, porque é um caso à parte, especial, são pequenos produtores. Aí paga, por exemplo, igual a gente paga o Simples Nacional, valor fechado. Nós vamos falar muito do Simples Nacional aqui. Isso, aquele valor fechado, por isso. Ok? Na hora que você abre um mês, você já tem o CNPJ. Isso. Nós vamos falar sobre isso, do Simples Nacional, tá, gente? Surgiu a pergunta aqui. E essas vendas, igual feira de artesanato, que ninguém emite nota. Aí eu estou explicando que é um caso à parte que deveria até ter a nota de venda a consumidor, mas que não tem, porque normalmente esses empresários, eles são microempreendedores individuais. Eles pagam uma guia com valor fechado, independente da quantidade de venda, tá? Nós vamos falar mais disso aí nos próximos encontros. Mais detalhes aí sobre MEI e sobre essa diferenciação aí. Dúvidas? Todo mundo já com sono? Vocês estão em casa. Ah, gente, então a gente fica assim, até na quinta, se Deus quiser, né? Ninguém precisa me mandar nada por e-mail, né, de vocês que estão presentes, a não ser se tiver alguém que vai assistir aí gravado que não participou, mas na turma aqui, todo mundo que está vindo aí participou. Então, até Débora, quinta. eu posso te mandar o de sábado até... Que dia que você falou? Até quinta, Geisa. Ah, tá bom. Beleza? Então, ficamos assim. Beleza. Fiquem com Deus até quinta. Até. Tchau, boa noite. Até, boa Tchau, noite. boa noite.